Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de Química. Mas antes não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal no YouTube e de deixar um like nesse vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Essa daqui é uma questão da UFMT, Universidade Federal do Mato Grosso, e diz o seguinte: os gráficos 1 e 2 eles representam respectivamente, ou seja, nesta ordem, o processo de aquecimento e de resfriamento da amostra de um líquido. Então, nós temos aqui o processo de aquecimento da amostra de um líquido, tá? E nós temos aqui abaixo o processo de resfriamento da amostra desse líquido. Então, dá para entender, né, que a gente, desse ponto aqui, ó, a gente vai ter esse mesmo ponto aqui, tá? É a continuação do gráfico. E aí a gente percebe o seguinte, que esse gráfico, aqui embaixo nós temos ele no estado sólido, nós temos aqui o estado líquido, tá? Aqui acima nós temos a continuação desse estado líquido e aqui teríamos possivelmente o estado gasoso, tá bom? Então vamos lá, com base na análise dos gráficos, pode-se concluir que trata-se de uma mistura de duas substâncias? Não, não é uma mistura, porque em mistura não existem dois patamares, tá? Um patamar para ser o de fusão, né? No caso aqui seria um PS, seria um ponto de solidificação, tá? Por que um ponto de solidificação e não de fusão, professor? PF e ponto de solidificação é a mesma coisa, tá? Só que a diferença é que PS na solidificação é quando você está resfriando, a temperatura está diminuindo. E PF, que é ponto de fusão, é quando você está aumentando a temperatura. Tá? Eles são iguais, e quando eu digo igual é em relação à sua temperatura, é a mesma. Só que existe uma diferença entre falar que você tem um ponto de solidificação e de fusão, é que na solidificação você está resfriando e na fusão você está aquecendo. Aqui, por exemplo, ó, eu teria um ponto de ebulição. Tá? Você também poderia chamar isso aqui de ponto de condensação, já que a condensação é um processo inverso à da ebulição. Só que aqui a gente está aquecendo, né? A temperatura ela está aumentando. Então a gente vai chamar de ponto de ebulição mesmo, tá bom? Voltando aqui na primeira afirmação, trata-se de uma mistura? Não, porque numa mistura a gente tem patamares chamados de faixas de ebulição, faixa de ebulição e faixa de... Opa, fiz o contrário, a faixa de ebulição é aqui em cima, tá? É faixa de fusão e a faixa de ebulição. Isso aqui numa mistura convencional, né? Uma mistura comum. Mas você também pode encontrar, por exemplo, naquelas misturas chamadas de azeotrópicas, um ponto de ebulição aqui em cima. E na mistura eutética, um ponto de fusão, mais uma faixa de ebulição. Só que, basicamente, você teria que ter pelo menos uma faixa, ou a de ebulição ou a de fusão, para ser azeotrópicas e eutética, né? Ou as duas para ser uma mistura convencional. Então, não trata-se de uma mistura, tá, de duas substâncias, isso aqui é falso. A letra B, aqui a gente fala em uma temperatura de 8 graus Celsius. A amostra coexiste nos estados físicos líquido e sólido. Bom, em 8 graus Celsius, a gente tem um estado, é uma temperatura entre o estado líquido e o sólido, e realmente a gente tem aqui a coexistência de dois estados físicos da matéria. A mesma coisa vai ocorrer aqui em cima, ó. Quando a gente estiver falando em 60 graus Celsius, a gente tem uma mistura do estado líquido com gasoso. No ponto de ebulição, a gente tem a mistura do líquido com gás, beleza? Então é verdadeira essa letra B, essa afirmação aqui está correta. A 8 graus Celsius a amostra coexiste nos estados físicos líquido e sólido, tá certinho. C. O ponto de ebulição do líquido é 20 graus Celsius? Não. Aqui 20 graus Celsius a gente está no estado líquido, né? Apenas líquido, porque aqui ó, em 20 graus Celsius é a continuação do estado líquido. O ponto de ebulição, o PE, ele acontece aqui em 60 graus Celsius, que é a passagem do estado líquido para o gasoso, onde coexistem os dois estados físicos da matéria. Então é falsa essa informação. O ponto de ebulição do líquido é 20 graus Celsius, falso. A 0 graus Celsius a amostra encontra-se no estado líquido. Não, ó, 0 graus Celsius, se você for ver, não onde que vai dar? Vai dar aqui no gráfico, ó, no estado sólido.
toda essa parte aqui que eu vou deixar em verde é estado sólido, tá? Todo esse ponto aqui, a temperaturas abaixo de 8 graus Celsius, a gente tem sólido. Então, está incorreta essa informação. Falsa também. Vamos para a última, ocorrendo a variação de pressão atmosférica, o gráfico 1 permanecerá inalterado, é falso. Esse gráfico, ele é considerado a uma determinada pressão. Se você faz a variação da pressão, o gráfico ele é alterado. Você vai alterar ali seu ponto de fusão, seu ponto de ebulição, se você mexer com a pressão, ok? Então, a alternativa correta vai ser a letra B de bola. Nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e compreendido passo a passo da resolução dessa questão. Bom, forte abraço, a gente vai se ver numa próxima aula. Tchau, tchau!